Boa noite, graça e paz ao coração de todos aqueles que estão aí em seus lares e nos acompanhando através dos nossos canais, Facebook e YouTube. Que Deus possa visitá-los nesta noite, né? E é sempre motivo de muita alegria nós estarmos aqui em torno do altar do Senhor, para celebrar o nome dele, que é digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. E nessa quarta-feira de oração, nós queremos nos reunir mais uma vez como igreja, para orarmos ao Senhor, para buscar a sua face,
em meio a tantas tempestades que têm tentado nos desestabilizar. São muitas preocupações, circunstâncias exterior que tentam afetar as nossas vidas, seja no âmbito político, econômico e familiar, tentam nos desestruturar. Mas como igreja nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar atentos e vigilantes, orando sempre, em todo o tempo. E como igreja nós precisamos estar unidos em oração. Eu gostaria de ler uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, que um tempo em que a igreja sofreu muita perseguição, e como é que aquela igreja ela superou esse momento. Então, nesse momento de crise, momento de dificuldades, como é que nós temos que agir diante de tudo isso? Capítulo 12 diz assim: por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, irmãos, naquele tempo também havia perseguição. A igreja estava sendo perseguida, grandes problemas. Mas a Bíblia fala aqui em Atos que a igreja estava em oração incessantemente a Deus, intercedendo pela vida de Pedro, pela vida da igreja. E aí nós sabemos mais adiante que Deus, como resposta dessa oração da igreja, Deus envia um anjo ali naquela prisão. E ali ele liberta Pedro. As correntes se soltaram e Pedro ficou livre. Então, irmãos, nós não temos que olhar para as circunstâncias que nos cercam, mas nós temos que estar a todo tempo como igreja em oração, intercedendo uns pelos outros, não ficando sozinhos à mercê dos nossos problemas, mas nós devemos procurar, até mesmo hoje nós temos tantos meios de falar com os irmãos e colocar, partilhar as nossas dificuldades e orarmos uns com os outros e uns pelos outros. Por isso, nessa noite, irmãos, eu quero convidar você que está aí no teu lar, talvez depois de um dia cansativo, e talvez você esteja preocupado. Eu quero convidar agora para que você se desligue de tudo, para que você deixe os seus problemas e agora eleve os teus pensamentos, a tua mente e o teu coração, porque nessa noite o Espírito Santo se faz presente aqui. O Espírito Santo está presente, ele te visita nessa noite. Ele visita a tua casa, a tua família. Que você nesse momento possa entregar tudo ao Senhor. Coloque agora no altar de Deus tudo aquilo que tem tirado a tua paz. E ore ao Senhor nessa noite, com a certeza de que Ele ouve as suas orações, que Ele ouve a oração. E esse momento que nós estamos enfrentando é um tempo, irmão, de nós estarmos de joelhos, buscando, clamando a presença desse Deus que é tão maravilhoso,
desse Deus que é grandioso, um Deus que não conhece o impossível, um Deus capaz de derrubar barreiras, de quebrar muralhas, de soltar correntes. E que nessa noite você possa, pelo Espírito Santo, se sentir livre, liberto, curado, sarado de tudo que tem te perseguido. E é essa nossa oração nessa noite. E assim nós queremos dar início a essa nossa reunião de oração, entoando os louvores a Deus e entregando ao Senhor esse momento. Pedimos ao Senhor, pedimos ao Espírito Santo para que esteja direcionando esse momento com muita alegria, irmãos, porque é assim que nós temos como cristão que nos comportarmos, com muita alegria no nosso coração, e que o Senhor nos renove nessa noite, trazendo-nos a esperança de dias melhores na presença de Deus. Amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os doentes e enfermos são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os doentes e enfermos são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder,
Olá, irmãos, olá, irmãs, muito boa noite. Mais uma vez agradecendo a Deus por estarmos todos juntos aqui nesta noite. Agradecendo a você também pela oportunidade que vocês nos dão de estarmos junto com vocês nas suas casas. Queremos sempre lembrar, né, irmãos, que hoje, quarta-feira, é a nossa reunião de oração e sempre postamos, né, no grupo de WhatsApp os pedidos de oração, né, da semana. Então a gente sempre pede que você não se esqueça de olhar no grupo os pedidos postados ali e, se puderem, ter um tempo, né, de oração com as famílias aí em casa logo após esse tempo de palavra. Então faça isso, né? Esse é um momento de oração da igreja. Queremos também agradecer ao Ministério de Louvor, aos cânticos, ao louvor que pudemos entoar aqui. Queremos pedir que realmente o Senhor possa nos inspirar agora. Quero pedir que você curve a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos nos dirigir a Deus, pedindo a direção dele sobre esse tempo da palavra. Senhor amado, muito obrigado mais uma vez, Pai, por estarmos reunidos aqui, mesmo que virtualmente. Muito obrigado porque o Senhor nos dá, Deus, todos os recursos, o conhecimento, a tecnologia, Deus, para podermos estar juntos também através das telas, dos computadores, dos celulares, enfim. Então nós agradecemos ao Senhor porque sabemos que o Senhor é o nosso provedor e o Senhor tem provido todas essas coisas para nós. Continua cuidando, Senhor, nos dando direção em todas as coisas e principalmente, Senhor, um equilíbrio baseado na Tua palavra, baseado na paz do Senhor, Pai, em nosso coração. Que isso dirija, Deus, as nossas decisões, dirija, Senhor, os nossos próximos passos nesse tempo tão complexo, Pai, que é e que tem sido a pandemia. Que o Senhor nos dirija agora na palavra, na meditação que vamos ter também. Que o Senhor fale aos nossos corações, a começar pelo meu mesmo, Senhor. Que o Senhor possa nos inspirar, que o Senhor possa nos exortar, Senhor, nesse tempo aqui. Agradecemos imensamente e oramos, Deus, por cada casa, por cada lar, cada família, Senhor, reunidos aqui agora, cada um nas suas casas. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, Senhor. Nós oramos agradecidos e falamos tudo isso na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Hoje, como meditação dessa noite, dessa reunião de oração, eu queria dividir com vocês um pequeno estudo, na verdade uma parte dele, né? Um estudo sobre o qual eu venho, na verdade, meditando há muitas semanas já. E baseado num texto muito simples e bastante conhecido também, que se encontra em Romanos, capítulo 6, versículo 23. E esse texto, esse versículo, né, quando lido apressadamente, pode não ser compreendido em toda a sua profundidade. E agora, quando nós lemos a Bíblia, né, assim, com um coração verdadeiramente sintonizado com Deus, ele começa a revelar as nuances da sua palavra, né, os detalhes que normalmente passariam despercebidos numa leitura rápida. Então eu desafio sempre os irmãos a fazerem as suas leituras bíblicas diárias, mas também façam um tempo de estudo mesmo, né, demorado, detalhado, buscando em várias versões da Bíblia, buscando dicionários para entender bem as palavras, ter um tempo mais detalhado de estudo da palavra, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar grandes coisas, às vezes até coisas que você nunca tinha percebido num texto que você já conhece até de cor, né? Então eu gostaria de fazer isso nessa noite com você. O texto é o texto, como eu já disse, né, de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Na verdade, nós vamos ler outros versículos
desse mesmo capítulo de Romanos, né? Capítulo 6. Mas o versículo em específico nessa noite é o versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva, ou em algumas versões o dom gratuito, né, que tem o mesmo sentido. Então a dádiva ou o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos ler mais uma vez? Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva ou o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos? O salário do pecado. Essa palavra salário, eu tive assim, olhando, né, em várias versões, na verdade na grande maioria das versões conhecidas, e praticamente em todas as versões da Bíblia que nós temos, a palavra é a mesma: o salário do pecado. Geralmente, de versão para versão, existem algumas diferenças, né, de algumas palavras, mas essa palavra salário do pecado é a mesma palavra em todas as versões, sinalizando que nesse caso não cabem sinônimos, né? A palavra tem que ser essa mesmo: o salário do pecado. Isso, de certa forma, me chamou a atenção. Por que salário do pecado? Você sabe que, e vocês mesmos já devem, assim, os que me conhecem mais, já me ouviram muitas vezes, vocês mesmos talvez testemunhem isso, né? Confirmem isso, mas eu mesmo, em muitas pregações em que eu citei esse versículo, e no afã de querer simplificar a compreensão para as pessoas, eu já usei um sinônimo em relação a salário. E eu usei a palavra consequência, né? Então, ficando assim, a consequência do pecado é a morte. E na verdade não está totalmente errado, ou não está errado também, né? Porque afinal de contas, a morte, sem dúvida, é uma consequência do pecado. Só que eu percebo, assim, num estudo mais detalhado e aprofundado do texto, que Paulo, na verdade, estava ensinando um conceito muito mais profundo do que simplesmente dizer que o pecado tem uma consequência. E por isso, salário. E por isso, nas diversas versões, a mesma palavra, salário. O salário do pecado é a morte. Então, eu gostaria de me aprofundar com você aqui. Na verdade, a palavra grega, né, do grego original, dos textos bíblicos originais, né, do Novo Testamento, que foi traduzida, a palavra que foi traduzida para salário, na verdade referia-se ao pagamento ou ao soldo dos soldados romanos daquela época, né? Os soldados do exército romano, eles recebiam um soldo, um pagamento, e essa palavra que Paulo usou, na verdade, se referia a esse pagamento. E os soldados romanos eram figuras muito bem conhecidas, né, irmãos, dos judeus, naqueles dias em que o Império Romano dominava a nação de Israel, e não só a nação de Israel, mas grande parte do mundo conhecido daquela época. Então o soldado romano e as coisas e os detalhes, né, que cercavam um soldado romano eram muito conhecidos dos judeus. E Paulo então usa essa palavra referindo-se ao soldo desses soldados. E é bem conhecida a história, e essa história é verdadeira, de que o soldo dos soldados romanos, na verdade, era uma certa quantia de sal. Como assim, pastor? Eles recebiam sal? Recebiam sal. E por que o sal? Para nós é difícil compreender isso nos dias de hoje, porque o sal, você vai no supermercado e compra um saquinho a hora que você quiser, porque é baratinho, inclusive, né? O sal não é um dos itens caros de uma cesta básica, né?
Então, de certa forma, é um produto acessível a praticamente todo mundo. Então, assim, como assim, né? Mas, irmãos, nós temos que entender que o sal naqueles tempos não eram a mesma coisa de hoje. O sal, principalmente no interior da Europa, o sal era um produto extremamente raro e muito caro, difícil de ser encontrado e muito caro. Era um produto quase que precioso, vamos dizer assim, né? E por quê? Porque, em parte, era um produto muito utilizado na conservação de alimentos, principalmente da carne, né? Carne salgada, né? Você sabe que a carne salgada ela demora mais para se deteriorar. Então, o sal era muito usado não só na carne, mas em vários alimentos para fazer a preservação do alimento. Mas ele era usado, lógico, para muitas outras coisas. E por ser raro, era muito caro, não era acessível. Então, quando um soldado vinha com um saquinho de sal, ele conseguia trocar aquele sal por qualquer produto que ele precisasse, né? Era facilmente, havia a troca de produtos, né, que era o escambo. Era facilmente feito esse escambo com um pouco de sal. Então, por isso, nessa realidade, o soldo, o pagamento, né, dos soldados era com sal. Daí a palavra do latim salarium, que representava o soldo de um soldado, né? Salarium, ou seja, pagamento em sal do soldado. E daí veio a palavra salário, né, no nosso português de hoje, que até hoje usamos, mas não tem mais nada a ver com sal, né? Mas a palavra continuou a mesma, embora hoje nós recebamos os nossos salários em dinheiro. Mas eu achei que era importante, né, nós entendermos esse detalhe e para entender por que Paulo usou essa palavra salário. E Paulo usou essa palavra de forma proposital e ao pé da letra. O salário do pecado é a morte. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Agora, para a gente responder assim, por que Paulo usou essa palavra, né? E essa palavra tem um significado muito importante para nós. Para a gente entender isso, é preciso nós olharmos o texto de Romanos mais completamente, o texto do capítulo 6, e compreender o contexto do capítulo 6. Então, eu desafio você a depois, né, como eu sempre faço, ler o capítulo 6 inteiro, o capítulo de Romanos, capítulo 6 inteiro, né? Mas, nesse momento, nós vamos focar principalmente nos versículos 20, 21 e 22. Olha só, Paulo diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, deixa eu só colocar um adendo aqui, né? Essas palavras, então, é Romanos 6, 22, 21 e 22, ou seja, versículos anteriores ao 23, onde ele diz que o salário do pecado é a morte. Então ele está dizendo, voltando, né, para Romanos 6, 20 a 22, diz: quando eram escravos do pecado, vocês estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Porque quando nós estamos mergulhados no pecado e não temos conhecimento da palavra, dos princípios de Deus, a gente faz errado e assim, tanto faz, todo mundo faz, não tem problema, né? Não há muito princípio a ser seguido. E as pessoas também vão entender, e também se não entenderem, tanto faz como tanto fez, e as pessoas vão fazendo as coisas assim, né? E é mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres dessa obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado disso? Paulo pergunta. Hoje, vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte.
Quando eu estava lendo isso aqui, eu comecei a me lembrar assim, de vários testemunhos de irmãos em Cristo, né? Que conheceram a Jesus numa determinada altura da sua vida, se tornaram cristãos firmes, mas muitos testemunham da sua vida antes de Cristo. E muitas vezes eu costumo ouvir, né, frases dessas pessoas dizendo assim: nossa, como que eu fazia aquilo? Olha, hoje eu tenho até vergonha de contar isso. Então é exatamente isso que Paulo estava dizendo para aqueles homens também, os crentes de Roma, dizendo: olha, hoje, qual foi o resultado de serem escravos do pecado e não ter nenhum compromisso com as coisas certas? O resultado foi que hoje vocês sentem até vergonha de falar o que vocês faziam. E coisas que acabam em morte. Versículo 22. Agora, porém, vocês estão livres do poder do pecado. Lembra-se que ele está falando para os crentes de Roma, para a igreja de Roma. Agora vocês estão livres do poder do pecado, porque vocês já estão em Jesus. Continuando, e agora vocês então se tornaram escravos de Deus. E agora vocês fazem aquilo que conduz à santidade e resulta em quê? Vida eterna. Aí em seguida vem o versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha que maravilha, né? Então, nesse texto, irmãos, uma coisa que eu quero assim chamar a sua atenção, é que o pecado, vamos dizer assim, nesses versículos, aparece quase como que um personagem assim físico, oposto a um outro personagem do mesmo texto, que é Deus. Então nós temos dois personagens aqui que escravizam. Ambos escravizam. Presta atenção nisso. Um é o pecado, o outro é Deus. É mesmo, pastor? Sim. Versículo 20. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres, etc, etc, etc. Versículo 22. Agora vocês estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Então são dois opostos. São dois, vamos dizer, personagens, entre aspas, que escravizam. Um se chama pecado, o outro se chama Deus. Antes de Jesus, na sua vida, você era escravo do pecado. Agora, salvo por Jesus, você foi liberto daquela escravidão. Mas agora, você se tornou escravo de Deus. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Paulo não está se referindo quando ele fala do pecado, ele não está se referindo simplesmente ao ato de escolhermos praticar o pecado. E aí então, sofrermos uma consequência dessa nossa escolha de praticar o pecado. Ele não está falando simplesmente disso. Ele está indo mais fundo nessa questão, irmãos. Por isso que eu disse no começo que dizer que a morte é uma consequência do pecado não está de todo errado. Porque nós escolhemos praticar o pecado. E o pecado traz uma consequência. Mas Paulo, não é disso que Paulo está falando agora. Ele não está se referindo simplesmente a isso. Mas ele está falando de algo mais profundo. Ele está falando de nós praticarmos o pecado porque estamos escravizados a ele, porque pertencemos a ele.
quando éramos escravos do pecado, ou seja, quando nós pertencíamos, estávamos subjugados, submetidos a ele. Então nós agíamos dominados por ele. É isso que Paulo está falando. O pecado escraviza. Essa ação dominada pelo pecado gera o quê? Um salário. Gera um pagamento. Agora, qual é a característica do salário? O salário é merecido. Nós fazemos por merecer um salário. Eu estava dizendo que a palavra salário deriva, do salarium dos soldados romanos, que era em sal. E eles recebiam porque eles trabalhavam, porque eles faziam por merecer. E assim é hoje também. Quando você recebe o seu salário no seu trabalho, você fez por merecer aquele salário. Mas é interessante que Paulo está dizendo que em relação ao pecado é a mesma coisa. Você se torna escravo do pecado. Você serve a esse pecado. E você então age dominado por ele. E quando você age assim, você gera um pagamento. E esse pagamento é merecido. Você fez por merecer. E qual é esse salário? A morte. O salário do pecado é a morte. E o salário é exatamente isso. Eu vou repetir. Salário você não recebe gratuitamente, ou por engano, ou por bondade de alguém. Salário você recebe porque mereceu, porque você fez por merecer. Então, essa é a primeira parte do versículo 23 de Romanos 6. O salário do pecado é a morte. Simples assim. Agora, aí nós entramos na segunda parte do versículo. Porque esse versículo ele é nitidamente dividido em duas partes. Então nós entramos na segunda parte, que aí então Paulo faz um contraste tremendo com a primeira parte. Agora, Paulo está falando de algo gratuito. Paulo está falando de uma dádiva, e dádiva é gratuita. É algo que se dá gratuitamente. Por isso que algumas versões usam a expressão dom gratuito. Qual é a característica do que é gratuito? É de graça. Você não precisa fazer por merecer. É um presente. E nesse caso, imerecido. Paulo está falando na segunda parte desse versículo de um presente, de uma graça, de uma dádiva, de um dom gratuito que é totalmente imerecido. Você não fez por merecê-lo, e nada do que você fizer merecerá esse presente. Qual é ele? A vida eterna em Jesus. Para a gente entender mais um pouquinho sobre isso, vamos para o versículo do mesmo texto de Romanos 6, dos versículos 16 ao 18. E o que Paulo diz aqui então? Vocês não sabem, Paulo está perguntando, vocês não sabem que vocês se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer?
Então, vocês podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida, e vida de justiça. Graças a Deus, diz Paulo, falando para aqueles crentes. Porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora vocês obedecem de todo o coração a esse ensino que lhes transmitimos. Vocês estão livres da escravidão do pecado e se tornaram agora escravos da justiça. Saiu de um e entrou no outro. Saiu de um império e foi para outro. Saiu de um reino e foi para outro. Império das trevas, reino da luz. Irmãos, aqui está uma grande verdade da vida. Sabe por quê? Porque o ser humano está sempre buscando o quê? Ser livre. O ser humano quer sempre liberdade. Mas o que o ser humano entende por liberdade? Eu não quero prestar contas para ninguém. Eu quero fazer o que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu sei onde é que eu meto o meu nariz. Isso, para o ser humano, é sinônimo de liberdade. Mas a verdade mesmo é que mesmo quando eu faço isso, eu não sou livre. Então a grande verdade da vida humana, irmãos, está nesse texto de Paulo. Nós nunca somos totalmente livres. Nós seres humanos, sempre vamos ser escravos de alguma coisa ou de alguém. E o versículo 16 expressa isso muito bem. Quando Paulo diz: vocês não sabem que vocês se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Vocês podem ser escravos do pecado, ou vocês podem escolher obedecer a Deus, ou seja, ser escravos de Deus. E aí você percebe o quê? Que não há um meio termo aqui. Paulo não dá a possibilidade de uma área neutra. Vocês podem escolher, porque de qualquer forma vocês vão se tornar escravos. Então vocês escolhem isso ou aquilo, mas não tem uma terceira escolha. Não tem uma terceira via. Não tem um meio termo. Não tem um campo neutro. Irmãos, isso é revelação de Deus para nós. Por mais que você, de repente aí, na sua casa, no seu sofá, na sua cadeira, você está esperneando e dizendo: não concordo. Não vai mudar esse fato de que você vai ser sempre escravo de alguma coisa. Sempre. Outro dia, eu li uma frase que eu guardei para mim como um alerta em relação a isso. Alerta para mim. E eu gostaria que você também guardasse para você. Essa frase dizia assim: o homem necessariamente terá um senhor. Se não for Deus, será o pecado. O homem necessariamente terá um senhor. Se não for Deus, será o pecado. Então não há zona neutra. E há um detalhe importantíssimo aqui. Quando somos escravos do pecado, há uma aparência de liberdade.
Porque julgamos quando somos escravos do pecado, quando estamos sob o domínio dele. Nós julgamos que somos livres, porque dá a impressão que estamos fazendo o que a gente quer. Mas na verdade, você não está fazendo o que você quer. Você está fazendo o que o diabo quer que você faça. Então é aquilo que eu já citei. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu é que sei onde eu meto o meu nariz. O problema é meu. E frases desse tipo. Mas não se esqueça de uma coisa. Como o próprio texto de Romanos 6:23 alerta e diz: quando praticamos o pecado, nós nos tornamos merecedores de um salário. O salário do pecado. E o salário do pecado é a morte. Que morte, pastor? Você pode imaginar porque mas Paulo não especifica, não precisa. Porque essa palavra morte, ela implica em todo tipo de morte. Existem vários tipos de morte? Existem. Mas um desses tipos é o pior deles. Mas aqui Paulo está se referindo a todos eles, a todos os tipos de morte. Como assim tipos de morte? Primeiro, a morte física. Porque muitas vezes a vida de pecado, a vida desregrada, a vida sem princípios divinos, muitas vezes gera situações que levam a pessoa à morte. Seja pelas drogas, seja pela criminalidade, seja pela violência, seja pelos abusos, enfim, muitas vezes o pecado leva à morte física, sim. Mas quando eu estou em pecado, uma morte acontece sem que eu perceba. E essa é grave. É a morte que a palavra de Deus chama de morte espiritual. E o que é a morte espiritual, irmãos? É a separação que ocorre entre eu e Deus. Não que Deus queira, mas o pecado que está em mim me afasta de Deus, me separa dele. Quando você vai à história de Adão e Eva, lá em Gênesis, você vê isso muito bem expressado ali naquela situação. Primeiro, Deus havia alertado Adão e Eva: não comam daquela árvore. Era uma árvore qualquer lá. Mas Deus disse: não comam dela, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Satanás vem e diz para Eva: olha que fruto maravilhoso. Você acha que comendo isso você vai morrer? Será que Deus faria isso? Experimenta. E Eva não resiste e come. E o que aconteceu? Ela não morreu. Pelo menos não fisicamente. Porque não havia nada de específico naquela fruta. Não havia veneno, não havia nada ali. Mas o que havia ali era uma ordem de Deus.
O que havia ali era um princípio que Deus estabeleceu. E quando nós vamos contra os princípios de Deus, nós o desobedecemos. E quando desobedecemos a Deus, pecamos. E quando pecamos, nós nos separamos de Deus, que é santo, que não convive com o pecado, que passa a habitar em nós. E essa separação minha em relação a Deus mata o meu espírito. Eu morro espiritualmente. Naquele momento, Eva percebeu que não morreu. E eu imagino até que ela, uau! Não sei o que passou pela cabeça dela, né? Mas assim, ela se empolgou. Tanto que ela chamou o seu marido, Adão, e disse: Adão, coma, olha, estou aqui. E Adão comeu. E ambos se separaram de Deus, e uma vez separados de Deus, separaram-se entre si também. A partir dali, começaram as mentiras, esconder-se um do outro, esconder-se de Deus. A partir dali, a humanidade começou a sua decadência. Isso é morte espiritual, irmãos. Agora, existe também o que a Bíblia chama de segunda morte. A primeira é a física, através da qual nós vamos sair desse mundo físico. Mas a segunda morte é lá na eternidade. Porque a segunda morte não, né? A segunda morte fará com que a pessoa que decidiu, que escolheu não obedecer a Deus aqui, na eternidade viverá para sempre separado de Deus. Segunda morte, eterna, nunca mais verá a Deus, nunca mais. Essa é a morte que Paulo está citando aqui, que abrange todos esses tipos de morte: a física, a espiritual, a segunda morte, enfim. Então, quando Paulo diz que o salário do pecado é a morte, é disso que ele está falando. E quando praticamos o pecado, nós nos tornamos merecedores desse salário, dessa morte. Agora, quando nós decidimos ser escravos de Deus, ou seus servos, então existe agora uma aparente ausência de liberdade. Aparente, eu disse. Não pode fazer aquilo. Não... Quem disse que não pode? Você é livre. Mas através do seu conhecimento, que você vai conquistando da palavra de Deus, dos princípios de Deus, você vai decidindo o que você tem que abrir mão, o que você tem que tirar da sua vida. Você vai aprendendo, a igreja vai ajudando você nesse aprendizado, os irmãos, o pastor, os líderes, e você mesmo vai estudando, se aprofundando, e através disso você vai decidindo o que convém e o que não convém. E o que não convém, você vai tirando da sua vida. Conhecereis a verdade, diz o Senhor Jesus, e essa verdade vos libertará. Então eu não faço isso ou aquilo, não porque não pode, porque o pastor não deixa, porque a igreja... Não pode ser assim. Eu não faço porque eu escolho não fazer.
E eu escolho não fazer, porque eu sei que isso vai contra os princípios de Deus. E eu não quero desobedecer a Deus. Eu decido e eu escolho. Então, aparentemente, aos olhos de outras pessoas, pode parecer que não há liberdade, mas é aí que eu me torno verdadeiramente livre. João 8,36, Jesus diz: olha, se eu vos libertar, ou seja, se você aceitar a mim, diz o Senhor Jesus, se eu vos libertar, vocês vão ser verdadeiramente livres. E é isso que essa palavra significa. Porque a partir daí, você é escravo de Deus, sim, mas Deus liberta você de toda a escravidão. Agora você é livre, porque você vai conhecer o que é correto, aquilo que você tem que fazer, aquilo que vai abençoar a sua vida e a vida de quem estiver ao seu redor. Você vai ter como decidir, escolher, e você vai conhecer o que é correto. E a partir daí, você decide e você escolhe obedecer a Deus. A partir de Jesus, nos tornamos livres para escolher o que é melhor. E o que é melhor? É Deus e os princípios de Deus. E ainda isso vai nos levar a receber dele o quê? Um presente imerecido. A vida eterna em Cristo Jesus. Então, depois de compreender tudo isso, irmãos, cabe aqui uma pergunta: quem tem sido o seu Senhor? Você tem sido escravo de quem? Do pecado ou de Deus? Honestamente. Pastor, como é que eu posso saber? Que critérios que eu posso usar para saber se eu estou sendo escravo do pecado ou de Deus? Se quem tem sido meu Senhor tem sido o pecado ou Deus? Irmão, irmã, o critério é a presença ou a ausência do Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque se Deus está presente, se Deus é o seu Senhor, se você é escravo dele, então o Espírito Santo de Deus também estará presente na sua vida, no seu dia a dia. E os frutos do Espírito Santo vão ser gerados no seu dia a dia. Então, qual é o critério para saber se você está sendo escravo do pecado ou de Deus? Basta olhar os frutos que você está gerando no seu dia a dia. Através do quê? Do que você fala, das suas palavras, da forma como você age, das suas ações, da forma como você decide, como você faz as suas escolhas. Então, através das suas decisões, e da forma também como que você reage às agressões do mundo, ou seja, as suas reações e muitas outras coisas. Basta olhar como você tem falado, agido, feito escolhas, reagido. Porque eu vou repetir: se Deus tem sido o seu Senhor, certamente o Espírito Santo dele está predominando sobre tudo na sua vida. E o fruto do Espírito Santo
descrito em Gálatas 5, 22 e 23, certamente predominará nas suas ações. O fruto do Espírito é amor, alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e domínio próprio. Esses são os 9, ou na verdade, as 9 manifestações do fruto do Espírito, porque fruto do Espírito é um só. E se manifesta dessas 9 formas. Então, como é que eu sei se Deus é o meu Senhor? Se Deus é o meu Senhor, o Espírito Santo dele está em mim. E se o Espírito Santo dele está em mim, predominando na minha vida, então não tem outra saída. As minhas ações, palavras, escolhas, decisões, reações vão manifestar o fruto do Espírito Santo. E não é você que é capaz de fazer isso, é o Espírito Santo que habita em você. Então isso é automático. Uma pessoa que está sob o domínio do Espírito Santo, e ela então é uma pessoa amorosa, uma pessoa alegre, uma pessoa pacífica, uma pessoa paciente, uma pessoa amável, bondosa, uma pessoa fiel, mansa, uma pessoa que tem um domínio próprio. Você vai glorificar essa pessoa? Não. Você glorifique a Deus, porque isso é obra de Deus na vida dessa pessoa. Não idolatre pessoas também, não faça isso, é um grande erro. Porque isso é fruto do Espírito Santo. E só quem tem o Espírito Santo pode produzir tudo isso. O contrário também é verdadeiro. Porque se o teu Senhor tem sido o pecado, e você tem sido escravo do pecado, então o que vai predominar na sua vida não é nada disso, não. O que vai predominar na sua vida está descrito um pouquinho antes, em Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Ponto e vírgula. É um departamento. Idolatria, feitiçaria, ponto e vírgula. Outro departamento. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Eu vou acrescentar, porque na verdade é um desdobramento. Briga, desavença, picuinha, inveja, ponto e vírgula, outro departamento. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Quer dizer, não encerrou ainda a lista. Eu os advirto, diz Paulo, como antes já os adverti, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então esse é o critério, irmãos. O que tem predominado na sua vida? A ou B? Não tem muita confusão aí, não tem muita dúvida. Basta você olhar, basta você ler e você se autoanalisar honestamente. Então, a escolha é exclusivamente sua. E depende do que você prefere receber. Você quer um salário merecido, porque você fez por merecer? O salário do pecado é a morte merecida, porque quem pratica isso está fazendo por merecer. Ou você prefere um presente imerecido?
que vem da graça de Deus sobre você. Você escolhe. Eu já fiz a minha escolha. E a todos quanto eu puder falar, e é o que eu estou fazendo aqui nessa noite para você, eu vou aconselhar. Escolha a Deus. Busque a Deus. Deixa o pecado de lado. Deixa esse mundo de lado. Abra o teu coração. Abra o teu coração para o Senhor Jesus. Se você não sabe como faz isso, procure, ligue um pastor, um líder, ou um irmão seu, uma pessoa que você sabe que é cristã séria, que vai poder te instruir, vai poder orar com você. Eu estou à sua disposição. Mas para quantos eu puder falar, eu vou dizer: escolha a Deus. É a melhor escolha. Eu já fiz a minha e não me arrependo jamais. E quero você junto comigo. Fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça. Vamos orar. Santo e amado Deus, por favor, opera no coração de cada pessoa, Senhor, que está me ouvindo nesta noite, nesse momento. Que essa palavra, Senhor, cale fundo no seu coração. Principalmente aqueles, Deus, que no seu íntimo estão percebendo, Pai, que não estão frutificando o fruto do Espírito. Pelo contrário, ó Deus, estão produzindo as obras da carne. Senhor, principalmente essas pessoas, toca, visita os seus corações. Nós ainda estamos no tempo da graça, Deus, onde o teu perdão está sendo derramado abundantemente. Faz, Deus, com que essas pessoas enxerguem isso, Senhor. Usa a tua igreja, Senhor. Usa o corpo de Cristo, os irmãos em Cristo, para, ó Deus, ajudarem as pessoas a se encontrarem com Jesus. Senhor, que não sejamos juízes na vida das pessoas, mas que possamos amá-las e trazê-las para junto de Ti. Então, Senhor, opera no coração de todos, Deus, que estão me assistindo nesse momento. E eu me incluo aqui também agora, Senhor. Ajuda-nos a fazer do Senhor o nosso único Senhor. Queremos ser teus escravos, teus servos, Senhor. Opera em nosso coração. Ajuda-nos nas nossas escolhas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Uma escolha a ser feita, um caminho a trilhar, uma vida inteira prestes a te entregar. Ao olhar para trás, vejo que tudo mudou, e hoje eu escolho sonhar uma história que Ele irá escrever. Escolho te amar, escolho te obedecer, escolho te ouvir a cada dia, em todos os momentos, pois ao te olhar, te ouvir, perseverar, posso chegar a Ti. Disponível é o reflexo de te amar, uma vida inteira só pra te honrar, tua palavra conhecer,
para te alegrar. Escolho te amar, escolho te obedecer, escolho te ouvir a cada dia, todos os momentos, pois ao te olhar, te ouvir, perseverar, posso chegar a ti. Escolho te amar, escolho te obedecer, escolho te ouvir a cada dia, em todos os momentos, pois ao te olhar, te ouvir, perseverar, posso chegar a ti. Pois ao te olhar, te ouvir, perseverar, posso chegar a ti. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.